Então, vamos ver. Cláudio, se estiver me escutando, o pessoal comentou que parou quando estava comentando sobre o pessoal ser restaurant manager. Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais na relação de ter um sponsor, né, de ter um restaurante, de dar um sponsor como um manager do restaurante. Então, foi mais ou menos ali, e dali tu linkou para a parte da área regional, que o governo continua dando prioridade, né? Então, vamos ver se a gente continua agora. Legal, eu vou tentar aqui, talvez dê um atraso aí, mas acho que tá indo, né? Não sei se o pessoal tá me ouvindo ou não. Tá. Basicamente, gente, assim, se a gente for partir para essa parte de self-sponsor, né? A gente não pode esquecer que a gente vai ter que cumprir todos os requerimentos do visto de sponsor, né? Quais que são as opções de visto de sponsor? Basicamente, são praticamente duas, são as mais populares, né? 482 e 494. O 494 só disponível na área regional e é um que vai te dar um caminho para a residência permanente. O 482 só vai te dar um caminho para a residência permanente se a sua ocupação estiver na lista de médio a longo prazo. E eu não consigo enxergar muitas ocupações ali que estejam na lista de médio a longo prazo que a gente possa fazer um self-sponsor, né? Talvez ali a parte do fisioterapeuta, né? Ou então, vamos pensar em outras pessoas que conseguem trabalhar assim por conta própria, né? De repente um advogado, né? Alguma coisa assim, até dá para pensar num self-sponsor da lista de médio a longo prazo, ou se você abrir uma empresa muito interessante, né? Se você abrir uma empresa de engenharia, né, e você se nomear como engenheiro da empresa, é possível, né? Mas aí, assim, já são empresas que vão exigir um investimento e uma rentabilidade maior para você poder chegar para a imigração e falar: estou faturando tanto e agora vão me dar um salário aqui de $100.000, $120.000, né? Como vai ser mais ou menos o salário dessas ocupações. Então, assim, se a gente for pensar em self-sponsor, né? Só pensa que legal, self-sponsor, mas você não pode ser de novo aventureiro, né? Você tem que ter background naquela posição que você vai ser nomeado pela sua própria empresa, né? Então, eu dei os exemplos aqui de um gerente de restaurante ou gerente de um comércio, tá? Você tem experiência como gerente de restaurante ou gerente de comércio? Se não, sua empresa, por mais que esteja faturando um monte, ela não vai poder te colocar como o gerente daquele comércio ou daquele restaurante, né? Então, se você tem uma qualificação, uma experiência interessante que você vai poder usar num business seu aqui na Austrália, legal, a gente pode conversar, mas só lembre-se que não vai poder ser a partir do começo da empresa. Provavelmente você vai ter que botar a empresa para girar, faturar. Depois de um tempo, aí a gente vai conversar, vamos olhar como a empresa está girando de capital, quanto que está sendo o faturamento, quanto você está conseguindo tirar por mês, aí sim vamos conversar se é possível a partir daí. Então, assim, é possível, mas é o inverso. Você não pega o visto para abrir uma empresa. Você abre uma empresa e depois você tenta ver como essa empresa pode te dar um visto. Sim, é como se fosse uma outra empresa que é uma empresa de fachada, né? Não é uma empresa de fachada, é uma empresa que já existe, que ela já está rodando, que ela já tem resultados, e aí volta tudo, né, gente? Tudo nessa Austrália é documentação. Uma coisa que eu queria até comentar de antes, quando a gente estava falando, para o pessoal, para entenderem como as coisas vão mudando e como a gente tem que ser rápido para adaptar, né? E foi no início de 2018, quando eu me mudei de New South Wales aqui para South Australia. E aí, quando completou um ano morando aqui, eu conversei com o Cláudio, né? A gente, vamos fazer alguns updates da aplicação do visto que nós já tínhamos feito, que era linkado com a empresa. E aí o Cláudio falou, não, Raulzão, dá para aplicar o visto regional independente. E eu lembro que o mínimo de pontos era 65. E eu já tinha os 65. E o Cláudio falou, Raulzão, beleza, já organiza tudo, mas se tu puder fazer o IELTS, tirar o teu 7, né? E ganhar mais esses 10 pontinhos, vai, porque do que a gente estava conversando até a aplicação, a gente juntar documento, aquela coisa, vão alguns meses. E ele falou, e a gente não sabe como é que vai estar lá. Final das contas, fiz meu IELTS, tirei o 7 que eu precisava, aplicamos o visto, não precisou, estava chamando com 65 ainda, mas, gente, eles chamaram, a gente chamou, eles fecharam,
um mês depois, eles ficaram um tempo fechados, quando eles voltaram, já não voltou com 65 pontos mais. Então, assim, foi por um passo muito pequeno ali que eu ia conseguir aplicar ainda, mas porque me preparei, me adaptei, consegui a nota maior, mas é sempre assim, erra para mais, gente. Se vocês vão fazer algum desses vistos aqui ou qualquer outro visto, erra para mais. Melhor ter mais pontos e sobrar do que ter menos pontos e não ser chamado. Então é tudo uma estrutura, né? Toda a documentação, toda a preparação. Então tudo isso a gente tem que entender, porque se a gente quer ficar aqui na Austrália, a gente vai ter que cumprir as regras deles, né? Então, e essas regras podem mudar a qualquer momento. E é isso que a gente está dando essa ideia geral de como que funcionam. E aí, se realmente vocês pensarem, não, eu me adapto, eu me encaixo nessa categoria, eu me encaixo nessa. Começa a pesquisar, começa a ver se isso funciona. E aí começa a realmente ver se aquilo ali é um caminho que dá para seguir, né, Cláudio? Sem dúvida, né? Ah, o pessoal aí está perguntando, por exemplo, de trades, né? Trades é um caminho possível? É, né? É legal, o bacana a gente conversar disso numa live como a sua, que é o visto de investidor, né? É que, assim, ainda assim é um investimento, só não é um investimento tão alto quanto outras categorias, né? Onde você vai precisar já ter uma bagagem de 800, de 1.250.000. Se você quiser ser o seu auto-sponsor, você não pode abrir com US$ 10.000, né? Ainda assim vão ser centenas de milhares de dólares, às vezes US$ 100.000, US$ 200.000, para você montar uma empresa que a imigração olhe, né, e fala, não, isso aqui faz todo sentido. Não existe jeitinho, né? Na Austrália não existe jeitinho. Vamos colocar aqui, vamos fazer, vamos falar A imigração não quer ouvir você falar, ela quer papel, ela quer preto no branco. Então, me mostra aqui o faturamento da sua empresa. Me mostra aqui quantos clientes você tem, quanto você projeta para o ano que vem e quanto que você está tirando. Cadê o seu contador? Fala para o seu contador me fazer uma carta. Tem que ser uma coisa muito bem estruturada. Não pode ser aventura. Aventura dá errado, né? A Austrália já me provou isso diversas vezes. A aventura dá errado. Eu falo para todo mundo, não entre aventura, porque se a aventura der errado, o que é grande chance, é dali para o Brasil, né? Mais fácil fazer uma coisa estruturada, com paciência, com tempo, mas chegar lá no final das contas.